pesquisas aí, eu tava ouvindo na rádio esses dias aí, umas pesquisas que os caras estavam fazendo das eleições, cara. Eu fiquei chateado, porque é bem provável que a gente vá pro segundo turno com Lula e Bolsonaro, cara. É meio triste, né? Cara, mas triste é um juízo de valor, Não, entendeu? com certeza. Triste é que pra mim... você, não pras pessoas que estão colocando esses dois candidatos no segundo turno. Mas eu entendo, muita gente Brasil, partilha desse mano. sentimento. Não, é um juízo de valor, com certeza. Mas é um que eu faço assim com segurança, sabe? Pô, você tem dois caras ali que representam só o que há de errado pros dois lados, na minha opinião, entendeu? E aí... É a sua opinião. É, claro, mas... E eu acho que não é uma renovação, não é novo. Ah, isso com entendeu? certeza, não é só novo. o mais velho, é só mais um cara Mas que calma, já tá pera. todo fudido, já tá Mas todo aí, com o calma. rabo preso com o Essas sistema. pesquisas têm mostrado outras possibilidades. Então, tem mostrado que outros candidatos ganhariam no segundo turno, tem mostrado que outros Sério? candidatos se apresentam fortes, sim. É? Então, acho que tem que tomar cuidado também para não ficar chocado só com a primeira constatação. E a gente tem tempo até 2022. Até agora, não tem ninguém... as duas candidaturas óbvias são a do Lula e a do Bolsonaro. A gente vem falando de uma terceira candidatura que pode surgir. Ela terceira surgiu? via. Não, então como é que ela vai estar forte? A gente consegue Tem uns candidatos chutar. aí, Não, né? mas tem uns... Olha como é muito mais solto. É verdade, a gente Como sabe é que que você tem quer esses que isso dois. esteja ali concretamente representado com força? Mas sabe Calma. que uma coisa que fez o bem. Bolsonaro se tornar uma via? Ele tava em campanha 4 anos antes da eleição, tá ligado? Eu sinto que se tivesse realmente... Pra surgir uma terceira via, o cara tinha que estar agora falando, eu sou a porra da terceira via e vamos lá. Mas não tá surgindo nada disso. Cara, mas eu acho que, de novo, é uma sensação que não considera as variáveis que importam. Pode ser uma boa estratégia num caso, pode não ser em outros casos. Tudo depende do contexto. A questão Eu me sinto desotimista. Pessimista. Me sinto pessimista na parada. Mas não adianta muito se sentir pessimista. Não, Porque não aí é a uma gente questão de acaba se adiantar, não. É o que eu derrotando. A gente tem sinto que olhando o acreditar. cenário, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar para construir uma alternativa que reflita a nossa vontade. Aí eu Porra, concordo, é exato. isso. Então, vamos lá, vamos ver o que está surgindo, quais são as candidaturas alternativas, o que eu posso fazer. Vou trabalhar para isso, acredito nessa? Prospectivo. Senão a gente fica só, putz. Mas é foda não... mas aquilo é o argumento que você deu. É foda não trabalhar pra uma terceira via... Trabalhar pra uma terceira via sem essa terceira via existir também, Não, né? mas calma. Aí a questão é a articulação. Ela pode se apresentar. E começam a se desenhar algumas coisas. Você está falando, eu já consigo pensar em algumas coisas. Você não disse? Sim. E aí, a partir do que você pensou, você tem acompanhado a estruturação dessas candidaturas? Tem visto o que o povo tem feito? Tem trabalhado de alguma maneira para fortalecer algum movimento que te represente mais? Sim. Então, ótimo. Eu tenho trabalhado Tá pra fortalecer o movimento humano, que é liberdade. Legal, mas beleza. Mas se eu for pra falar pra você que se um dia eu vou fazer campanha ou fazer um esforço pra ajudar algum político na campanha dele, nunca na minha vida. Tudo bem. Também Nunca. escolhas. É porque, mano, eu já perdi total crença no sistema brasileiro. Pra mim, eu juro pra vocês, pra mim isso é um teatro macabro. É só a gente ficar... É tipo filme, é tipo cinema e novela. É uma coisa que a gente fica vendo pra sentir que tá fazendo parte da parada e sentir que algo tá mudando, que a gente tá participando. Mas é verdade que as cartas estão marcadas, já estão na mesa e a gente não tá fazendo nada pra mudar. Esse é um tipo de discurso que você vem interessa... se decepcionando há tanto tempo que você chegou nessa... Sim, enfim. cara. Mas assim, eu acho que o desenho meio que tá desenhando. Eu entendo o teu argumento de que essa terceira via, se viesse a existir, ela teria muito mais força se ela já tivesse concretizado e viesse fazendo, enfim, campanha e direcionando. Mas eu acho que eu li alguma coisa no jornal ontem ou anteontem que o Luciano Huck não vai sair, né? Porque ele vai, parece que, renovar o contrato. Então, já é um cara que seria a suposta terceira via, né? Que é um outsider, e que não vai participar. Então, isso já vai... Mas ele é um outsider, Luciano Huck? Ele Eu não nunca acho foi política. político. Se o Será cara que é é? um O que que você apresentador quer? de TV... Um outsider é um cara realmente desconectado dos jogos políticos que Não, rolam mas em daí o Brasília. conceito Ele de não é o outsider cara Mas aí que você tá. seria- quer o quê? Uma pessoa que não saiba nem como rola a política, nada? Não, eu Alguém quero que ele caiu saiba, ali. mas eu não quero que ele já esteja comprado ou vendido. porra. Eu acho que você talvez esteja com esse discurso de contra a elite de qualquer maneira. Não, pá, é que sério O que que você olha seria pro uma... Luciano Huck e você pensa Caracteriza num o cara... outsider. Mas é que O outsider é um cara que... Ó, o Luciano Huck, ele ganhou um empréstimo do governo Dilma, eu acho, pra comprar um jatinho a juros baixos. Esse cara não é um outsider. Esse é um Então, cara qualquer total pessoa que insider. tenha feito um empréstimo com juros Qualquer pessoa que, subsidiado não tem pode. um dedinho no poder e que já tá com os esquemas esse é o- e ganha é o- privilégios do sistema, esse cara não vai chegar no sistema e combater o sistema.
Então, mas Esse cara vai ser só mais um Mas fantoche o do que é sistema. combater o sistema? É mudança. Por que as drogas não legalizam? Porque o sistema, ele é interessante pro sistema continuar legal. Muitos senadores ou, sei lá, deputados federais, eles são da máfia. Eles são envolvidos com esquema Mas você fudido. consegue perceber que todas as suas afirmações, elas são baseadas em impressões? Não é E impressão. sensações? O Aécio foi encontrado com passa-base no... Não, no... mas a questão... Sim, eu não tô falando que... não tem assim, eu tenho essa conexão do fulano com X coisa. Eu entendo a sua frustração. É natural que você tenha. E eu acho que é esperado que as pessoas se frustrem com o sistema político. Mas essa tua frustração é uma frustração generalizada com como as coisas funcionam. Legal. Só que você precisa entender, o que é um outsider que eu quero? Como que eu viabilizaria essa candidatura? Isso, É porque o outsider... É mais prático, é menos só... tudo errado e tal, É porque quando a gente Mas pensa... será que não chega um momento que a gente tem que falar pro pessoal, mano, vocês estão aí votando, achando que estão fazendo sua parte. Não, eu voto, tô na democracia, a gente vive numa democracia. Todo ano eu voto. Desculpa, pra mim parece um gado que tá usando a porra da desculpa que ele tem uma oportunidade de 2 em 2 anos, porque são 2 anos pra votar. E ele acha que porque ele vota, ele é livre e ele tá fazendo alguma mudança no mundo. Pô, isso é um discurso que pra mim... Mas, de novo, é um discurso derrotista. Eu acho que porque não. O derrotista é achar que você votando vai mudar alguma coisa. Mas qual é a proposta? Eu acho que a gente tem que olhar pra nós, em se importar com nós mesmos, construir internamente as nossas relações pessoais e não se importar com o governo, ficar tentando fazer campanha pra político. Mas o governo vai existir. Ele vai existir, mas se o governo tiver uma população muito forte, unida, estabelecida, com grana, entendeu? Todo mundo ajudando um ao próximo, o governo vai ter menos influência pra foder o povo, é a minha visão. Quanto mais fortalecido o indivíduo tiver, mais difícil é para um governo impor uma vontade autoritária. Legal, mas aí os indivíduos vão se fortalecendo e você tem eleições, por exemplo, em 2022. Eu quero uma proposta pragmática, prática, 2022. A gente só fala, não vai adiantar nada? Eu acho que não. Eu acho que você tem que votar no cara que você acha melhor no primeiro turno, tá ligado? Mas, aí no segundo turno vem Lula e Bolsonaro, o que você faz? Você fala assim, mano, eu tô numa piada. Esse país é uma piada, é brincadeira isso que tá acontecendo, percebe, não é possível. de novo, não tem pragmatismo. É só, que merda. Não, eu entendo a sua reação, mas a gente momento que você tá num barco em volta de chamas e cheio de merda, e ele vai afundando aos poucos e fala, mano, isso aqui não vai a lugar nenhum. Então tá bom, então morre e afunda. Beleza. A tua postura é essa. O meu ponto é, a realidade é o que ela é. Ela não é o que você gostaria que ela fosse. Ela não é o que eu gostaria que ela fosse. E a gente precisa trabalhar pra tentar transformar na medida do possível. Só que tem que ter proposta prática. Uma frustração extrema, né? Mas é que meu ponto é que alguém tem que apontar que essa é a realidade. Porque as pessoas não entendem que essa é a realidade. Mas por que faz? Elas acham esse papel, cara. Mas eu tento. Vai lá. Mas eu tento. Mas aí eu quero proposta, não só reclamação. Eu dou proposta. Eu dou aqui várias. Uma democracia direta. Democracia direta é uma proposta que eu tenho. Pra todos os assuntos. A parada Tá bom. A parada do outsider, na minha leitura, é que seria um... Mas pode perguntar, pode falar à vontade, eu não tenho problema. Mas nem eu só falei, não, tá bom, vai, a proposta. Não, a parada do outsider, que na minha leitura eu vejo o Luciano como é porque de todas as outras possibilidades ali, todos são políticos, já estão inseridos no contexto político. O cara já teve um cargo ou na máquina pública, ou se candidatou, enfim. E o Luciano Huck, apesar de ele ser uma pessoa envolvida com política, ele nunca teve um cargo na política, entendeu? Ele é um cara que é um apresentador de TV. Se você falar, outro cara que vai vir é um médico, outro cara que vai vir é um empresário. Esses caras, na minha leitura, se eles não tiveram nenhum cargo público, ou se eles não tiveram, sei lá, tanto um cargo que ele foi eleito para isso ou indicado para isso, ele é o outsider, porque ele é um forasteiro, ele está vindo de outro segmento e entrando na política, entendeu? Essa é a leitura só enfim, o único possível outsider que a gente teria, que era o Luciano Huck, pelo que parece não vai sair, porque essa notícia é que ele vai renovar com a Globo, então vai voltar para, de novo, dentro de enfim, todo mundo, as cartas marcadas. Todos os candidatos possíveis que a gente ouve falar são caras que já estão na política. E aí vem tua frustração que você falou. É que assim, tem umas coisas que são básicas. Por exemplo, investimento na educação para a gente ter efeito daqui a 50 anos. Certo? Que é umas paradas que ninguém faz porque não dá voto. E eu já vi... Mas essa tua consciência já é muito legal. Não, beleza. E isso que você tá fazendo é um puta trabalho.
Então, você dizer, por exemplo... porque aí você vai ter consequências como discussões de você tirar a vinculação das verbas para educação e saúde, você começa a perceber que talvez o cara tire a verba da educação para jogar para a saúde, não porque o Estado, o município precise mais de verba para a saúde, mas é porque dá voto. Exato. Isso é uma política eleitoreira. Isso já é legal. Isso é uma coisa legal para a gente falar, porque a gente começa a perceber, e aí a população, percebendo que pode ser uma política eleitoreira, começa a cobrar e falar, não, cara, mas peraí. Justifica melhor essa tua decisão aí. Quando a gente se conscientiza das coisas e cobra justificativas claras, já melhora muito, porque fica mais difícil enganar as pessoas. Mas por isso que eu falo tanto da gente buscar ter clareza e racionalidade. O que é que a gente quer? O que é que a gente acha? A partir de onde a gente concluiu isso? Porque assim a gente... vai fortalecer a nossa crítica. É fortalecendo o nosso senso crítico, e aí eu concordo com você fala de fortalecer o indivíduo, mas fortalecer criticamente. Eu preciso saber qual é exatamente o objeto da minha crítica para cobrar um posicionamento. Essa posição, ótima. Olha lá, a galera vai instrumentalizar, porque a educação vai dar resultado de longo prazo. Não vai nada, ele falou isso, todo mundo sabe disso há anos, só que não é todo mundo, Monark. Claro que não. Recentemente a gente estava discutindo desvinculação de receita e o pessoal estava falando, mas o gestor tem que poder decidir. E eu concordo que ele tem que ter algum grau de liberdade para decidir, mas eu preciso considerar esse dado, que é, na saúde eu consigo fazer ações visíveis no curto prazo e eu posso ganhar com voto. Não é tão fácil assim, porque os assuntos eles se tornam mais complexos quando eles chegam no debate. Chega uma hora que você está discutindo desvinculação de receitas, você vai falar, pô, peraí, sei lá. E, de repente, esse argumento está lá. Só que alguém precisa chegar, pensar, falar, olha aí, tem esse argumento. Mas eu me pergunto, o que adianta a gente ter ideias fodas, argumentos fodas? Você tá desanimado, Monark? Não adianta, cara. Mas há quantos anos não a gente se derrota, não. Mas qual é a alternativa, cara? É falar, porra, quantos anos nós estamos que não Eu acho que a gente tem que causar indignação nas pessoas. Não, mas as pessoas já estão indignadas. Não tão só que a gente precisa... elas parecem estar Sabe quando você tá na merda e tá quentinho? Eu acho que a gente acha que tem indignação. A gente precisa de indignação junto com ação. E ação significa, do mesmo jeito que a gente fala sobre o debate de política de drogas, as pessoas precisam se informar, não precisam? Com certeza. Então, muita gente debate política de drogas baseada em impressão. E por isso o debate não avança. Então a gente tem que cuidar para que em todos os assuntos a gente tenha argumento e não opinião sobre aquilo, para que a gente avance. Mas será que é só uma impressão minha que o Estado tá meio caótico e que parece que não evolui? Não acho que seja só uma impressão. Eu falo que você fala baseado em impressões porque eu falo, mas o que é praticamente para a gente conseguir pensar em soluções? Eu acho que é mais... a gente pode pensar em uma frustração mais geral. É uma frustração mas mais geral. Mas nenhuma das soluções vai passar. Nenhuma vai de novo, não adianta tudo que eu falar para você falar, mas não vai adiantar nada. Então, se não vai adiantar nada, cara, vai morar numa ilha. Eu tenho vontade, cara. Então vai. Você já viu aquele filme do cara do Ilha das Flores? Capitalismo. Eu vou ter mais ali. Você já viu o Ilha das Flores? Quanto tempo a gente tá aqui? Já foi a garrafa inteira. Qual que é o filme lá do cara que cria uma plataforma e vai morar na ilha? Puta, que tem a moeda dele. Você tem que ver isso aí. Cara, ele se lascou no final, entendeu? Então eu vou te deixar mais frustrado de novo. Por isso que eu não quero ir pra uma ilha. Eu preciso de, sei lá, penicilina. Uma plataforma de petróleo que parece que são águas internacionais, então ele não tá sob a jurisdição, sei lá, as leis daquele país. E aí ele cria as leis dele, a moeda dele e, porra, ele faz... É legal esse filme, eu só não lembro o nome, mas é muito, muito doido. Eu vi... Galera, manda no chat aí o nome do filme, se puder. Eu sonho pra um futuro onde que... Quem será? Galera, será que não manda? Ilha das Rosas, falaram aqui. Ilha das Rosas. Ilha das Rosas, olha lá. Pô, vê esse filme, você vai pirar, cara. Então, mas ó, quanto ao Lula e Bolsonaro, por exemplo, vamos dizer... Eu sei que a gente ainda não tem todos os dados, não sei o que, mas vamos dizer que venha... Lula e Bolsonaro no segundo turno. Cara, eu já vi que não rolou o bagulho do investimento na educação que eu queria. Tá ligado? Mas que são coisas que são feitas... Não, mas aí pode não ser exatamente. Você tem todos os dados sobre as gestões Lula no investimento em educação aqui pra gente? Não tem todos os dados. Então, mas aí a gente precisaria deles, é o que eu tô falando, Mas você quer ver que legal mas eu sei que porque será? Pode não ser o avanço que você quis. O Igor... Mas a gente é um dos piores países do mundo, não é? Igor, mas você vê esse negócio se você sai de muito de trás... Vamos lá. Mas você tá contentado com pouco, na minha opinião. Mas, Monark, você não sabe o quanto é pouco. Quantos por cento evoluiu? Você não sabe, ou a gente tem o dado, ou a gente tá falando achismo. O mundo inteiro evoluiu. Mas você não tem o dado, cara. Não, eu sei que o data foda-se. Mas eu só posso conversar se eu tiver munido de dados e estatísticos. Tô falando isso é uma conversa. É o ideal.
Porque mas aí senão teria é que ser vazio. um especialista, entendeu? Não, é só você quer pegar ver- e... Porque senão a gente fala vazio. Você quer ver eu uma acho parada que o Eu Igor acho, a gente falou? falou que Eu acho pensa que... que a gente Quer ver uma mas parada? eu O acho Igor- que o isqueiro rosa, enfim, causa mais prejuízo à saúde. Tá bom. Então, não vale de nada. A gente Mas você não tem um bom argumento, você não tem nada pra falar jogar sobre palavras. isso. Mas se você não tem o dado, você não tem nada. Você tá falando, não evoluiu. A sua vivência, a sua experiência não vale de nada? Monark, qual a diferença da evolução nos índices de educação no Brasil de 2005 a 2013? Fala aí. Sei lá. E daí? Então pronto, a gente não sabe, não dá pra falar. Mas eu posso falar que a educação do Brasil é uma merda? Pode, que ela não... Eu acho que pode falar que ela é uma merda, mas não pode falar que ela não evoluiu se a gente não tem o dado de que ela não evoluiu. Eu sei que ela evoluiu, porque educação... Mas você pode falar, se você tiver o dado, você pode falar que ela evoluiu pouco. Tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda, Tá, comparado ao mundo, tá bom. eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Ué, vai ver Singapura, por exemplo. Qual é a progressão? A gente sabe que países como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, pra eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque eu tenho que ter os pode, números e mas eu estatísticas, senão eu posso falar o que Mas eu eu penso. não posso falar, eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, Se eu não pode. sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, é qual é os dados específicos. Mas é que então, é assim. pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sabe o sobre que as eu coisas acho? por causa que a gente não tem Mas sabe um o que eu livro de acho? estatística Sabe o que eu junto. acho um absurdo, Monark? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. 10 Então, quilos. mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas Seria- se você vê seria um vídeo... ótimo, Mas ótimo. de onde tá baseando sua opinião? A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark. É isso que eu tô tentando te falar. Não é um dado da realidade que a educação do Brasil é uma merda? Não é um dado da realidade que Singapura tinha uma educação de merda? Acho que eu e já evoluiu um pouco eu já tempo? fiz meu ponto, mas acho que entendeu. Mas não fez beleza. seu ponto, entendeu? Não, é não, isso. tudo É que bem. você tá falando. Eu não tenho a estatística que você pediu. Eu tenho algumas estatísticas. Não, Eu mas tenho o que eu tô estatística- falando é que você não tem a estatística e tudo bem. Eu tô falando que eu legitimo o seu descontentamento. Ele é legítimo. Eu também fico descontente com o estado da educação no Brasil. Mas a gente precisa discutir partindo da realidade. Se eu falar que você não engordou no ano, eu posso falar o que eu quiser. Quem tem boca fala o que quer. Agora, se isso tem lastro na realidade ou não, a gente vai precisar dos dados da realidade. Então, mas eu das dei alguns dados informações. da realidade, não dei? Ai, né? Vou falar outra parada então pra gente. Vamos girar a roda. Vamos girar. Que não precise de o negócio, a parada da educação que você falou, que, enfim, não dá voto, né? Que o resultado é muito longo. E eu tenho uma parada que eu fico muito em dúvida se o fim da reeleição não poderia ser algo positivo. Eu adoro essa ideia. Talvez joga para 5 O anos próprio mandato, Fernando Henrique e Cardoso, aí que defendeu a não tem reeleição, porque voltou o cara não vai atrás na pensar ideia, no- né? no E- que é Não então tem um depois- incentivo, né? O cara, não, vou fazer algo que vai me dar voto porque eu quero me reeleger. Então Ó, você não vai se reeleger. Isso Então... foi uma parada que eu conversei com o Haddad, que a percepção que eu tenho, tirada do meu cu, viu, Gabi? Data... Datacu. Que é o que a gente tem aqui pra oferecer, tá É o ligado? seguinte, eu sinto que os caras que tem mais culhão pra fazer medidas impopulares são os caras que são os vice-presidentes que assumem. Itamar, Temer. É a impressão que eu tenho. Tá, bota essa porra aí que eu sou do PMDB, irmão. Eu não vou me candidatar a foda-se. presidente. E aí... Eu não vou me eleger de qualquer jeito. Não dá muito trabalho, né? Já não eu sou só mais ficar aqui popular, sugando não- sangue aqui, tá ligado? Eu sugo sangue aqui, mas eu acredito que esse Pô, aqui é o melhor sacanagem caminho. você usar o exemplo do Temer pra falar em sugar sangue, hein, cara? Foi calculado. Me dá uma agulha. Mas se uma pessoa, tipo, o vice-Temer... Eu tô maluco? Assim, Não, você tá Não, super... você tá totalmente certo. Ele era tão desacreditado e todo mundo, quando ele entrou no poder, fala: você não vai fazer merda, hein? Porque ninguém dava credibilidade pro Temer. Não, e Mas, ó, posso e aquela fazer o parada advogado do cara não ser diabo? popular Claro. e não vai se reeleger mesmo, então... porra, Sim, mas cara, aí você tem esse argumento pró. Aí você teria um argumento contra, que é continuidade de política pública. Que é um problema. Exato. É. Então, mas é isso que eu falo. Numa boa, então tá certo. É verdade. Teria esse pró. Você tem mais coragem, porque você não pode fazer uma política eleitoreira. Mas, ao mesmo tempo, como é que você dá continuidade à política pública? Porque você pode não querer se reeleger, mas você pode querer reeleger um sucessor. Mas não é um... Não E é... aí você vai querer trabalhar com popularidade de qualquer jeito. É muito entendeu? escroto esse lance do
eu tenho pelo menos o sentimento, de novo, de um cara que, por exemplo, eu sou Bolsonaro e eu tô substituindo o PT. Então, porra, desfaz isso aqui. Ou então para essa porra aqui, vamos fazer esse aqui. Muda o nome. Muda o nome. Aí daqui a pouco entra o outro cara. Entra o Lula. Aí o Lula, porra aí, caralho. Essa porra não. Vamos fazer essa porra aqui. Talvez isso seja menos gritante na presidência, ou talvez ocorra menos na presidência. Acho que acontece também. Sabe o que seria legal para isso? A gente despersonalizar o debate. No Brasil, o debate político é muito personalizado, figuras. Mas será que O Salvador, a gente sempre tá buscando. E a gente precisa começar a debater projeto. E isso você gostaria. Pra caralho. Então, o que te incomoda, me parece, é que você percebe que a gente tá preso em figuras. E não só isso, mas o que me incomoda... As mesmas figuras. Não, também, concordo. Mas aí, se a gente começasse a debater projeto, talvez a gente conseguisse avançar. Porque, veja só, ganhou um cara, ganhou o Monark. O Monark foi lá, 4 anos de governo, fez uns projetos lá. Aí o Igor era oposição. Aí depois o Igor ganha. Pô, mas esse projeto do Monark era bom. Daí a gente mantém. Quando a gente discutir projeto tranquilo e dedicado, a gente vai começar a encontrar consensos a partir desses projetos. Mas quando eu falo de interdição de debate, é porque hoje em dia tem temas que você não pode nem entrar. Não, porque o cara defendeu, acabou, não pode, nunca mais ninguém fala. Quem falar disso aí, quem for a favor disso é fascista. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que poder debater projeto. Quanto mais projeto a gente debater, menos necessidade, menos incentivo um político vai ter para pegar um negócio, mudar de nome, ou mudar uma coisa que estava funcionando só para não dar o mérito para o antecessor. Então é isso, discutir projeto. Sim, e tem uma coisa que você falou que o brasileiro tem aquela... depositar as esperanças no salvador da pátria. E tem uma outra coisa que o brasileiro faz também, e aí que vem essa minha crítica ao Estado e essa meio que esse derrotismo que você vê, essa falta de proposta, mas um pensamento pessimista que não leva a lugar nenhum. Eu entendo essa lógica. Mas tem uma coisa do brasileiro que ele acha que é o Estado que vai resolver os problemas dele. Uhum. E é por isso que eu gosto de falar essas coisas, entendeu? Porque é muito melhor o cara ter a noção que, se ele ficar esperando que as mudanças... Aí eu vou concordar com você em tudo. Então, porque por mais que o Estado tenha obrigações... E por mais que ele devesse prestar um serviço de muito mais qualidade do que ele presta, porque o governo deve ser isso, um prestador de serviços de qualidade, a partir do dinheiro arrecadado. Ele não presta nenhum serviço, para mim, pessoalmente. Só desse serviço. Ele deveria, no mundo ideal. Na prática, os dados da realidade nos mostram que os serviços não são prestados. Então, essa sua sensação é correta e legítima. Não adianta a gente ficar esperando. E é justamente o que eu falo. Você tem, de um lado, uma esperança sem fundamentação, sem justificativa, e de outro, um derrotismo que também não ajuda. No fim das contas, a gente está falando a mesma coisa. A gente está falando, enquanto você não tiver o Estado para te ajudar, toma as rédeas da sua própria vida, constrói a tua existência no melhor que você puder e se organiza para que você consiga fazer pressão para que, finalmente, um dia, o Estado possa prestar o serviço de qualidade que ele tem que te prestar. A gente chega no mesmo lugar. O que eu só tô falando é que o cara que espera, iludido ali, não, ele vai resolver, eu vou esperar. Fudido. E a pessoa que desiste, em alguma medida também. Porque por mais... Mais ou menos. Eu acho que por mais que você tenha esse discurso, você não é um cara que desistiu. Você é um cara que desistiu da política, mas você fez o teu rolê. Foi construir o que você queria, trabalhou. Sim, exatamente, é o meu argumento. E o meu argumento é que esse espírito de construção vá para também a política. Eu entendo que você está desacreditado. E é normal. Essas pessoas talvez estejam desacreditadas da vida, saca? É que eu sinto que a gente... É difícil a gente fazer se a gente acha que não vai dar certo. Sim, é que talvez a nossa discordância seja mais fundamental, na verdade. É porque eu não sei se eu acredito que a gente precisa do Estado. Entendeu? Mas para nada? Eu acho que o Estado... Nem para segurança pública? Não precisava ser um Estado exatamente do jeito que... Pode ser um consórcio de forças, entendeu? Tá. Qualquer dia você me apresenta o seu desenho aí. Talvez um exército mercenário ou talvez uma... O quê? Não, eu perguntei, talvez um exército mercenário, que é uma força que vai tentar manter a ordem e que vai ganhar por isso. Não, por exemplo, a Arábia Saudita, muitas das guerras que eles fazem, eles contratam exércitos mercenários. Mas você acha que a Arábia Saudita é um bom modelo? Não, eu acho uma merda. Mas eu tô falando que é uma possibilidade. Não, tá, mas então... Mas eu nem me sugeriria isso. Ele falou do exército mercenário. Não, eu perguntei porque eles, sei lá, o exército mercenário, eles meio que podem ser muito insubordinados, né? Então, enfim... mas eu acho que talvez a gente
gente tem uma divergência. Eu acredito Claro. que o Estado é necessário, que a gente tem algumas Então, áreas exato, que por isso precisam que eu ser acho que a gente- controladas realmente, pelo mas- Estado. E não acredito que a gente precisa de um Estado gigantesco. Acho que a gente precisa de um Estado o menor possível e então um você é Estado do Estado eficiente. Eu não gosto de falar que eu sou do Estado mínimo, porque acho que esse é um termo que as pessoas não têm tanto significado no Brasil. Não, porque eu acho que é As usado... pessoas, a maioria, o cara que tá vendendo picolé na esquina não sabe nem Não, nada. mas eu né? acho que é usado só é um rótulo sem significado. O que eu gosto de dizer, o que eu acho que o Estado tem que ser o menor possível, a partir das funções que eu acho que ele deva ter. Então, eu acho que a gente tem que ter Que um são sistema único de saúde, acho que a gente tem que ter segurança, acho que a gente tem que ter educação. E muito eficiente, pra né? isso- Porque a ineficiência Tá bom, do né? Estado é o pior Cara, de tudo, né? não necessariamente. Sim, Acho que o Estado tem um papel de investimento em infraestrutura, o Estado tem um papel de investimento em setores que a gente precisa desenvolver. Então, tem outros papéis do Estado, sim. O Estado tem um papel de ajudar, enfim, o pequeno empresário numa situação como a que a gente vivenciou agora na pandemia. O Estado tem um papel de ajudar as pessoas que não têm condição de subsistência. Tem vários papéis. Então, é bastante coisa que o Estado tem para fazer. E isso vai fazer com que o nosso Estado não seja pequeno. Mas ele tem que ser eficiente. Então, eu falo o menor possível com tudo que ele tem que fazer, que ele faça bem feito. A tua equipe aqui no Flow, você quer que ela seja uma equipe inchada? Não. Não, mas você precisa de equipe Preciso. para te ajudar. Você quer que seja a menor equipe possível e que seja mais eficiente. eficiente possível. É isso, é o que a gente quer na vida. Então, a questão é, a gente pode chegar à conclusão de que, o Estado não funciona do jeito que a gente quer? Pode. A minha conclusão não é acaba com o Estado, é vamos aprimorar. Então, vamos fazer ele funcionar do jeito que a gente quer. Entra